A primavera chegou com tudo. Nos últimos dias o calor foi intenso. Imagina para os pets, hein, gente? Nós vamos ver agora algumas dicas de como cuidar dos nossos bichinhos nessa época. Depois da onda de calor enfrentada por grande parte dos brasileiros no mês de setembro, a previsão é de que a primavera e o verão sejam de temperaturas acima da média em todo o país. Se nessa onda de calor tem hora que pra gente fica difícil, imagina para os nossos pets. Todo cuidado é pouco para que os nossos amiguinhos não sofram nesse período. Diferentemente de nós, os pets só conseguem regular a temperatura do corpo por meio da respiração. Por isso, se esquentou, a atenção com eles deve ser redobrada, inclusive na hora do passeio. Essa onda de calor realmente é muito complicada, né? O ideal, como eu sempre faço, é procurar em áreas mais gramadas, evitar o asfalto, né? Procurar caminhar fora do horário de pico, então ou muito cedo ou muito mais à tarde, à noite principalmente. Procurar áreas bem arborizadas, que costuma ser mais fresquinho também. Quando sai para passear com a Luna, o Fernando fica de olho nos sinais de cansaço e na hidratação. Cães que antes aguentavam 1 hora numa boa, começam agora a 40 minutos já dá sinal de cansaço, 50 minutos. É comum também ficar letárgico. Para quem treina os cães, é normal perda de apetite, principalmente nessa época de transição, que ainda está se acostumando com o calor. A Tainá era tutora do Rubens, o cãozinho da raça Bulldog francês, morreu em decorrência do calor. Ele começou a passar mal, começou a hiperventilar, a gente levou ele até o pronto-socorro, e aí no pronto-socorro eles não conseguiram abaixar a temperatura dele, ele já chegou desmaiado lá. O que aconteceu foi que, por conta dessa temperatura, ele ficava tentando buscar o ar e não conseguia, e aí a gente tentou dar água para ele, e eu nem sei se esse foi o procedimento correto que a gente fez, mas ele tomou líquidos para poder tentar abaixar a temperatura dele também. E aí ele aspirou esse líquido ao tentar pegar ar. Então esse líquido foi para o pulmão e aí o corpo acabou colapsando também por conta da temperatura e aí ele teve uma parada cardiorrespiratória. Situações como a vivida por ela são mais comuns do que a gente imagina. A médica veterinária explica que para os cães de focinho curto, essa época pode ser bem difícil. Porque eles têm dificuldade já respiratória, então tem que ter um maior cuidado com esses cães, que são os da raça Boxer, Bulldogs, Pugs, Shih Tzus. A hipertermia, como é um aumento, né, dessa temperatura corporal, você vai ver que o seu cão vai estar mais ofegante, né? E a respiração com dificuldade respiratória, ele vai estar com uma confusão mental, ele vai estar cambaleante, com uma salivação excessiva, né? Ele pode vomitar, né? Então, ele ter náuseas, vômito. Eu só fui descobrir, por exemplo, que ele tinha problemas com altas temperaturas do ambiente quando ele teve o primeiro colapso dele, porque desde então eu não sabia. A recomendação dos especialistas é manter os animais sempre hidratados e em ambientes frescos, além de evitar a tosa, já que o pelo, nesses casos, funciona como protetor térmico. Esse calor, eles devem sempre deixar tigelas de água espalhadas pela casa, tá? Água fresca, colocar gelo na água. Os cães gostam muito da água gelada. Se possível, faça cubinhos de picolé, né, com frutas como melancia, melão, morango. Você pode fazer esses no próprio gelo mesmo e colocar para eles, que você vai estar hidratando. Sair com os cães em horários frescos, né, em lugares que tenha sombra.